Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira, Sheol e Hades. Antes da gente falar sobre o Sheol e o Hades como conceito bíblico, é importante a gente entender algumas coisas bem interessantes sobre o Hades. Como você sabe, o Hades é um termo grego. E muitas pessoas, quando vão tentar interpretar as escrituras bíblicas, eles utilizam da visão grega, da visão do mundo grego para interpretar as escrituras quando se vê lá a palavra Hades. Só que isso é um grande problema, porque o mundo grego é cheio de paganismo, vocês sabem disso. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente é sobre quem era o Hades, o que era o Hades no mundo grego. No mundo grego, o Hades era um deus que guardava um submundo, o submundo Hades. Tanto o deus que guardava esse submundo quanto o submundo se chamavam Hades. Então esse deus Hades, ele guardava a alma dos mortos nesse submundo. Essa era uma visão grega. Além disso, a gente vê no poema Odisseia de Homero, um clássico, uma obra grega, a viagem de Ulisses no inferior do Hades. Ulisses era um modelo de herói a ser seguido pelo povo grego. Então assim, daí vocês já conseguem entender um pouco mais o porquê dessa visão do Hades ser um local onde as almas ficam vagando. E isso não é algo só do mundo grego. Isso também acontece no meio religioso, até mesmo no meio cristão. As pessoas terem essa ideia, influenciados por essas filosofias, por essas ideias do mundo grego. No cristianismo pós-apostólico, nós vemos a obra de Dante, a Divina Comédia. Essa é uma obra muito reconhecida e o conteúdo dela vem trazendo o inferno, o paraíso e o purgatório. Essas são ideias que influenciaram muito o meio cristão. É por isso que muitas vezes quando a Bíblia ela vem trazendo o termo Hades, Sheol, muitas vezes as pessoas interpretam esses textos de acordo com essas visões, o que é totalmente errado, porque usar visões que não são bíblicas, que a Bíblia não vem trazendo, para interpretar esses textos somente pelo termo utilizado, não se encaixa. Porque quando o Novo Testamento vem falando sobre o Hades, os autores, eles têm a visão, a cosmovisão do Antigo Testamento, o Sheol, que é nada mais do que a sepultura. Ali na lição vem falando assim: no dia de Pentecostes, por exemplo, Pedro citou o Salmo 16:10. Em Atos 2, 27 e 31. O Salmo 16:10 diz: pois não deixarás a minha alma na morte, Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E lá em Atos, quando Pedro cita esse salmo, ele diz, lá em Atos 2:27 diz: porque não deixarás a minha alma na morte, no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então o Hades, esse termo grego, ele está ligado com o Sheol, que é a sepultura. Não é um mundo onde as almas ficam vagando, um submundo onde as almas ficam vagando. Não é um local onde tem um Deus guardando as almas. Não é um local onde existe, por exemplo, o céu, o inferno, o purgatório. Não é um local onde as almas ficam vivendo ali. É simplesmente a sepultura, porque o Novo Testamento ele não contradiz o Antigo Testamento. Nesses versículos que a gente leu, tanto Salmos quanto Atos se refere a um local de morte, não um local de almas vagando. Olha só que interessante o que diz lá em Salmos 49:14. Como ovelhas são postos na sepultura, e a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Durante essa semana você vai ver vários versículos que se referem ao Sheol, que se referem ao Hades, e você vai perceber que quando a Bíblia traz esses termos, ela vem falando sobre a sepultura, sobre a morte, sobre um local onde as pessoas ficam dormindo. Não um sono comum, mas o sono da morte. Até mesmo lá em Mateus 16:18 diz: as portas do inferno não prevalecerão. Ali é usando a palavra Hades, as portas do Hades. Em muitas traduções vem trazendo as forças da morte, a potência da morte, porque o Hades não é um local onde as almas ficam vagando. Essa é uma ideia totalmente pagã, e interpretar o texto bíblico com essa visão pagã não se encaixa, não dá certo,
E não é isso que o texto bíblico quer nos dizer. Então tenha sempre isso em mente, porque isso é importante para interpretar as escrituras sagradas. A gente usar um pouquinho aqui e um pouquinho ali, como a própria palavra diz. Usar a cosmovisão bíblica. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela lição de hoje, obrigada por esses aprendizados que nós estamos tendo. Que o Senhor possa nos iluminar e nos ajudar a levar a outras pessoas também. Em nome de Jesus, amém. E é isso, espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira.